caríssimos irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo. Você está no canal AIC, eu sou o Leandro Cajado e que grande alegria poder recebê-lo aqui em mais um vídeo. Muito bem, você pode estar estranhando um pouco, nossa, parece que o quadro de Nossa Senhora está do outro lado. Mais ou menos isso, né? Se você olhar aqui, ó, eu vou botar o dedinho, tu vai ver uma luz que não é a luz divina, é a luz da lâmpada, que eu não sei porque, ó, tá fazendo essa iluminação aqui. Eu tentei de tudo quanto é jeito, tirar, cortar, dar um jeito, tive que mudar de lugar porque eu não consegui, né? Ainda estou aprendendo com esse negócio de gravação, né? Eu tive para fazer edição, então muitas coisas eu ainda estou com um pouquinho de dificuldade, mas eu tenho certeza de que quando chegar no vídeo 250 eu já vou estar melhorzinho, tá bom? Prometo a vocês. Não, na verdade, a ideia é que a gente possa sempre melhorar de modo contínuo, fazer sempre melhor, né? Então, é lógico que você pode dar sua sugestão, colocar aí, a gente vai tentando melhorar, né? Se conhece alguma coisa, está à disposição, quer ajudar, sei lá, estamos aqui. Pois bem, né? Vocês me pegaram lendo, eu estava com este livro maravilhoso aqui, que é um livro de 1960, né? Teve o nível Obstar lá em Portugal, deste autor aqui, ó, Joseph Pieper. E eu já vou abrir para você, tá? Eu vou indicar livros aqui. E eu não estou ganhando nada por isso. Ganhando nada no sentido assim, o Leandro vai indicar somente se ele ganhar porcentagem da livraria tal, ou se ele tiver o livro, ou se ele tiver uma livraria. Bom, eu não tenho nada disso por enquanto. Se alguém amanhã falar assim, olha, patrocina aqui, anuncia esse livro, ó, estamos te mandando o livro aí, eu recebo com a maior alegria. Tem um monte de livro aqui, tenho uma alegria, adoro ler, gosto demais de ler. Então a gente pode ler e comentar sobre o livro, sim, podemos fazer resenha do livro, não tem problema nenhum. No entanto, este livro aqui serve para o que a gente já vem falando. Eu vou ler um pouquinho de algumas partes aqui, porque o tema de hoje não são todas as virtudes, eu não vou tratar de todas as virtudes, ele fala de virtudes fundamentais. E antes de falar de todas as outras virtudes, tem duas virtudes que são fundamentais, porque senão a gente não consegue alcançá-las, né? Todas as outras aí você vai ter dificuldade. Então elas são a base para todas as virtudes. E quais são elas? Bom, a primeira delas é a humildade. E é muito bom poder falar sobre humildade nesta linha que eu vou ler aqui, que o próprio Joseph Pieper fala, porque o pessoal tem uma tendência de entender humildade como a pessoa pobre. Não tem nada a ver com dinheiro. Humildade, desculpe, mas assim, humildade não tem nada a ver com quem canta rap. O fato de você cantar rap, de você cantar hip hop, de você gostar desse estilo de música, simplesmente significa que você gosta desse estilo de música. Indiferente se é bom ou se é ruim. Tá? Não é isso que está em jogo, mas isto não denota humildade, nem cantar rap, tampouco ter pouco dinheiro, né? As pessoas às vezes retratam que é uma situação humilde porque ela tem o básico, mas você vai ver com o que eu vou ler aqui que não é bem assim não. Vamos lá? O que diz na página 266 do livro Virtudes Fundamentais, ele diz o seguinte: um dos bens em que o homem, segundo a natureza, procura a plena realização de sua existência é a excelência, a superioridade, a primazia, o fazer-se valer. A virtude da temperança, da disciplina e da medida, enquanto vincula esse impulso natural à ordenação da razão, chama-se humildade. Ora, está se falando de uma primazia, está se falando de uma vida de excelência, olha que coisa. Não está se falando de, nós não sabemos nem falar, por isso nós somos humildes. Não é humildade.
Não é humildade isso não. Aqui, ó. A humildade consiste em avaliar-se da maneira que corresponde à realidade. Ou seja, você tendo a disciplina, a justa medida, você saberá dizer o estado em que você está. Você não vai ficar com aquilo que o pessoal costuma dizer, falsa humildade. Porque eu conheço um monte de pobre orgulhoso que realmente não tem nada financeiramente, mas aí podemos falar até intelectualmente falando, não sabe e tal. Mas não é humilde. Por quê? Porque não se dispõe a outra virtude, né? E não se dispõe exatamente a esta primazia de reconhecer o lugar onde está, né? A pessoa está num estado e ela continua naquilo e você fala, puxa, mas vamos estudar, então vamos conhecer. Ah, não precisa disso. Ah, não, porque as pessoas aqui são simples mesmo. Nós fazemos todas as coisas muito simples. Mas por que você não pode fazer melhor uma coisa? Hã? Se tem condição de aprender, por que não aprende? É desta desculpa da humildade que pessoas que cantam muito mal, estão cantando na sua comunidade. E quando questionadas, falam, não, mas aqui a gente faz tudo simples, é para Deus, Deus entende. Poxa, mas você precisa cantar mal assim? É isso que você oferece? Ah, não, mas é o que eu tenho de melhor. Mas não pode ser melhor? Não pode ir para esta vida de excelência que a virtude da humildade nos leva? Cujo qual nos vai dar a justa medida e nós vamos poder reconhecer nossos passos e saber para onde vamos? Ah, então está faltando equilíbrio. Está desequilibrado isso daí. Então não tem a virtude da temperança, da disciplina e da medida. Então não tem humildade coisa nenhuma. Porque você não sabe nem onde você está e nem para onde você vai. E aí não tem melhora. Eu mesmo estou falando de uma dificuldade aqui que eu tenho e que eu vou mudar esse negócio aqui. Eu não posso ficar com essa luz aqui me atrapalhando. Não é a luz toda, é um risco de luz. Né? Legal que está vindo bem, nossa senhora, bonito, é bonito, mas não atrapalha. Entende? Então é necessário pensar para frente o negócio. Mas por que isso muitas vezes acontece? Fica só a humildade. O cara pensa, a humildade vem de humus, terra fértil, mas passa-se sim por humilhações. Né? Para crescer, tem que adubar, tem que macetar, né? O grão tem que morrer para poder crescer, mas o pessoal esquece que depois que o grão morreu precisa crescer para nascer. E aí não vem a outra virtude. Eu vou pegar uma das pessoas mais humildes que eu já ouvi falar, que é o Padre Pio. Então aí eu não vou usar o livro. Mas tem a explicação do livro. A explicação do livro está na continuação. Magnanimidade é o voo, a tendência do espírito para os grandes feitos. É magnânimo quem exige grandes coisas do seu coração e se torna digno deles. O magnânimo é, em certo sentido, difícil de contentar. Não estabelece contato com tudo que lhe surge no caminho, mas apenas com o que é grande. Isso me faz lembrar o filme do Padre Pio. Quem assistiu o filme do Padre Pio tem lá relatos históricos. E tá aí na capa do vídeo de hoje, é o hospital que ele levantou. Ele levantou sozinho? Claro que não. Mas ele fez uma campanha para que as pessoas doassem, né, para trazer e para fazer. Você vê na foto, é um monumento esse hospital. E o mais belo é a cena em que ele pensa no hospital. E é aí que se manifesta a virtude. Né? É claro que depois ela vai se manifestar nos atos dele ir à busca para conseguir dinheiro, para conseguir os médicos, as aparelhagens, a tecnologia, tudo para que o hospital funcione e possa atender as pessoas. Pois bem, ele está junto com uma amiga, olhando num campo e olhando ao horizonte. E ele fala para ela assim, está vendo? Você está vendo? Ela para, olha para as coisas assim, fala, não, eu estou vendo aqui o campo, bonito. Não, você não está vendo? E ele começa a descrever as partes do hospital.
Fala, aqui tá tal coisa, aqui tá tal coisa. Olha aqui, isso aqui. E aí eu parei e falei, gente, esse homem está sonhando. Ele está sonhando maravilhosamente bem. Ele está mostrando como é que nós temos que fazer. Você tem seu sonho de negócio próprio, você não está fazendo igual o Padre Pio. Você está olhando lá, ai não, nós tem que ser pobre, né? Quem disse isso para você? Vá correr atrás do teu negócio, meu querido. Né? Ai, não, nosso grupo tem que cantar assim. Vai fazer aula. Vá ser o melhor grupo litúrgico dessa diocese. Vá fazer a igreja maior, com sino maior. Né? E faça. Faça. Eu vi uma igreja gigantesca ser construída em Carapicuíba, onde todo mundo poderia olhar e falar assim, não, Carapicuíba é um dos municípios mais pobres do Brasil. Carapicuíba fica em São Paulo, você não tá vendo, se você está vendo e você não é de São Paulo, você não conhece. Carapicuíba é um dos municípios, é um município pobre. Né? Tem muita gente que mora, mas assim, tem pouco, tinha comércios, mas não tinha empresas, indústrias para aguentar ali a questão do pagamento de impostos. É mais IPTU. Então é uma cidade dormitório, não tem toda essa grana. E eu vi um padre levantar uma igreja que você fala, gente, o negócio na época, 98, 99, 2000, custou acho que 1 milhão. Na época, 1 milhão hoje, o pessoal fala que não é muito, mas pensa isso em 2000, em 1999, você levantar uma igreja gigantesca, levantou, enorme, linda, tá lá até hoje, graças a Deus. Ah, não podemos. Pode sim. Precisa pensar grande. Precisa saber onde está. Se disciplinar. Isso é humildade. Disciplinar em Deus. Nas virtudes. E então, sonha alto. Sonha grande. Deus está conosco, tá bom? Que Deus os guarde.